todas e todes. É muito bom estar com vocês. Eu sou Janete Romeiro, eu sou servidora da Fiocruz há 34 anos. Sou da área de gestão, mas na Fiocruz, como é um centro de saúde, os profissionais que atuam no centro de saúde são chamados de profissionais de saúde, né? Nas instituições de saúde. E desde 2019 eu comecei a conhecer as práticas integrativas, um pouquinho antes da pandemia. Na apresentação que vocês estão vendo, tem a logo da Fiocruz, né, que é a instituição onde a ENSP está. Dentro da ENSP tem um centro de saúde, onde tem os atendimentos médicos para a população adstrita, né, que no nosso caso é Manguinhos, fora os atendimentos de outros profissionais que são servidores da Fiocruz. E na ENSP também tem o espaço PIX, que é uma proposta de ofertar terapias integrativas e complementares, não só para os usuários do centro de saúde, mas para os usuários do centro de saúde, do Centro de Saúde do Trabalhador, que é o SESC, que é bem pertinho do centro de saúde, do Hélio Fraga, que é um centro de atendimento que fica em Jacarepaguá, além para todos os outros departamentos da ENSP, incluindo também trabalhadores, estagiários, os alunos e os usuários, né, dos 3 centros. Então, a ENSP, quando traz a proposta das práticas integrativas, ela não traz apenas para usuários. E quem frequenta já a meditação, segundas e quartas, que lá no finalzinho eu vou apresentar quais os dias que já tem algumas práticas ofertadas, tem percebido que tem vários trabalhadores também, tem alunos, tem usuários. Então, a proposta da ENSP é uma proposta mais ampla, né? Então, eu sou administradora, sou uma yogini em construção. Yogini é um profissional de yoga, então eu vou pedir para vocês muita paciência comigo, que é a minha primeira vez em apresentar, me formei em janeiro, então estou em construção, estou em aprendizado, e a gente faz o aprendizado, além de ser individual, um pouquinho coletivo também. E essa é a minha proposta, é trazer para vocês um pouquinho do que é a yoga, que foi a prática que mais me chamou a atenção, entre a proposta de tantas outras práticas que eu poderia estar fazendo, e a yoga foi que me chamou mais atenção. Eu poderia estar ofertando outras práticas, me formando em outras, mas foi a yoga que eu escolhi. Vou só começar aqui com vocês. Então é isso, se vocês terem paciência. Eu gostaria de abrir, a gente pode, eu quero conhecer vocês, mas eu vou deixar lá para o finalzinho. Então eu peço que vocês anotem as dúvidas para o final da apresentação, porque aí pode ser dúvidas que eu vá tirando da sequência da minha apresentação, e aí ao final eu quero conhecer melhor vocês e que vocês possam falar e colocar as dúvidas que tem sobre esse conteúdo, né? Queria também agradecer ao Telesaúde, né? Ao Joaquim, ao Bruno, ao Marcelo, que estão conosco aí ajudando nisso. E agradecer a vocês em especial pelo tempo que vocês estão disponibilizando para me ouvir, né? E que seja bom para todos nós. Antes de começar, vou pedir para que vocês tentem se sentar confortavelmente, para a gente fazer um pouquinho de aquietação do nosso corpo, para a gente se concentrar no que a gente vai apresentar agora. Não é uma meditação, é apenas para a gente se tranquilizar um pouquinho. Então, convido vocês a sentar com a coluna ereta, fechar os olhos, repousar as mãos sobre as pernas e observar um pouquinho a respiração. A respiração é a fonte da vida. E no dia a dia a gente deixa a respiração nem sempre em primeiro lugar. Então, aproveite o momento para respirar pelas narinas, soltar o ar pelas narinas com tranquilidade. Perceber se a sua respiração está agitada. Convide para que ela fique mais calma. Tente levar o ar até
até o abdômen, enchendo o abdômen. Perceba como a respiração te traz uma tranquilidade. Como o ar que entra nos nutre de energia. Aos poucos peço que ele retorne, bem devagar. Abra os olhos quando se sentir à vontade de abrir, se estique, espreguice, se alongue, para a gente ter uma apresentação mais proveitosa. É o Bing, né? Bruno, meu som tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo? Então, a respiração, ela acalma a mente, ela deixa a gente mais tranquilos para a gente encarar a vida, que a vida vai acontecer de qualquer forma, né? Mas quando a gente respira com mais tranquilidade, até antes de responder ou antes de fazer alguma ação, isso nos dá mais possibilidade de fazer a coisa certa, de decidir da forma mais racional, com mais tranquilidade. Então, sugiro que exercitem respirar sempre que possível. E aí, gente, vamos fazer yoga? Olha só, vou pedir aqui a ajuda do Bruno, lá no que eu não estou conseguindo ver o WhatsApp. Eu vou mostrar para vocês algumas posições e quero que vocês escolham. Ninguém vai fazer, gente, é só para escolher. Bruno, ajuda aí nisso. O grupo vai passar lá no WhatsApp. Cada um escolhe aí a postura que quer, inclusive o Bruno. Vamos lá, Bruno, vamos ver se o pessoal vai topar a brincadeira. Bruno, qual é que você vai escolher? Eu escolho a 6. Eu escolho 7. 7? Caramba! Bruno, 6? Ousado, hein? Quem mais? Olha, eu vou ficar com a posição 6. 6? Muito boa. Gostei de ver. Alguém mais? Mas essa aqui tá. Muito boas essas posições. Fala. Eu escolho 5. 5? Então tá, daqui a pouco a gente vai se preparar para fazer, hein? Vou dar o passo a passo, hein? Mais alguém? Tá rindo, né? Pode rir. Calma, Eu escolhi o 5, mas eu acabei de comer. Já mudou? Mas calma, gente. Olha só, yoga não é postura. Ou melhor, yoga não é essa postura. Essas posturas que eu apresentei para vocês são quase malabares que fazem, né? Assim, a gente, pessoas normais, com menos condicionamento físico, né? Ou que está aí na vida, na correria, não vai fazer essa postura. Isso, gente, não é yoga. E aí, o que eu trago para vocês aqui é uma coisa um pouquinho mais ampla que isso, tá? A yoga, ela não é postura. Ela se preocupa com que como a gente deve agir conosco e também com os outros. Como a questão da não violência, e identificar as verdades, não roubar, direcionar a nossa energia no nosso dia a dia e ter uma vida com mais simplicidade. Vou pedir para vocês, eu vou estar apresentando, se vocês quiserem anotar alguns exemplos, vão anotando aí para a gente conversar depois. E o que é isso? Não violência. A gente precisa respeitar a nossa vida, o nosso corpo, não só os pensamentos. Às vezes a gente tem pensamentos que a gente fica louco, né? A gente fica nervoso, a gente quer atacar, a gente quer falar. Então, a gente respirar para poder agir. A não violência também pode ser com os animais. A forma que a gente consome o alimento, né? Como que a gente trata os outros, não só na forma de física, não só a violência física,
Então, eu vou pedir para vocês já irem pensando assim, anotando quais exemplos que vocês poderiam trazer, que vocês vão trazer lá no finalzinho para a gente, quem quiser participar, tá? Então, a não violência é conosco, com o nosso corpo e também com os outros. A verdade, viver em busca pela verdade, né? Ocupando o nosso pensamento com o que realmente nos importa. Às vezes a gente fica se preocupando com alguma situação que vai acontecer, que a gente nem sabe se aquilo vai acontecer, se vai ser uma verdade, e a nossa mente fica lá. Fica naquele turbilhão, podendo estar assim, focado no momento, fazendo atividades do dia a dia, a gente fica sofrendo com verdades que nem existem, né? Então, o yoga se preocupa muito com isso. Uma outra questão que o yoga se preocupa é o não roubar. E não roubar não só um sapato, uma coisa física, o dinheiro do outro, mas também ideias, pensamentos, né? A energia do outro. A gente tem que pensar em se poupar e não roubar e nem deixar ser roubado, né? Dentro dessa premissa do não roubar, o yoga traz também do excesso que a gente tem de coisas. Como que a gente pode desapegar de algumas coisas? E não só coisas físicas, não só um monte de copo, um monte de roupa, um monte de amigos que fazem mal para a gente, mas de se desapegar de pensamentos que trazem para a gente um sofrimento, né? Relações tóxicas, pessoas que fazem mal para a gente, círculos de amigos que não nos agradam mais. Então, a gente tem que pensar num desapego não só material, mas também emocional, né? O yoga diz também que é muito importante a gente direcionar a nossa energia, como a gente pode usar da melhor forma a nossa energia. Como, por exemplo, quando a gente come em excesso, quando a gente pensa em sexo em excesso, a gente fala muito, tudo em excesso faz mal. E a gente deixa de ficar energia em coisas que são benéficas para a gente, né? Então, a gente pensar de como a gente está direcionando a nossa energia. Uma outra questão é ter simplicidade. Ter simplicidade nos nossos sentimentos, simplicidade na nossa vida, e que com o simples a gente pode sim ser feliz, né? Então, a gente sempre olhar para a nossa vida, o que a gente pode ter de mais simples para que a gente possa ser mais felizes. E aí, além disso, né, a yoga também se preocupa com a nossa paz interior, a nossa pureza, o nosso contentamento, a disciplina, autoestudo e até com a devoção. E o que seria isso? Pureza. Quais as impurezas internas que contaminam o nosso corpo, o nosso espírito, e quais as impurezas externas? Pode ser a raiva, rancor, mágoa, alimentos que a gente come e a gente sabe que não é saudável, que não tem uma pureza no alimento, né? Vários alimentos aí totalmente muito processados, que a gente sabe que faz mal e mesmo assim a gente consome. E negativismo também. E como que a gente pode se afastar dessas impurezas? Por exemplo, quando a gente escuta todo dia aqueles jornais sensacionalistas que só passa violência, 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 essa é uma impureza. A gente está se alimentando de coisas que não estão nos ajudando. Não é que a gente tem que ficar alienado do que está acontecendo no país, na nossa comunidade, né, que é uma comunidade que tem muita violência, né? Mas como que a gente pode controlar para que não tenha tantas impurezas, tantas informações negativas na nossa vida? Contentamento, aceitar com serenidade os fatos da vida. A vida, tudo acontece no momento que tem que acontecer. Não adianta a gente ficar lutando contra eles. Ainda mais com coisas que a gente não tem gerência, com coisas que a gente não pode resolver. Então, o sofrimento com as coisas para o futuro, amanhã não sei o quê, isso pode acontecer. Essa coisa de ficar sofrendo por antecedência não vale a pena para a gente, só nos traz mais angústia. Então, o contentamento viva o presente, viva o agora. Não vamos agir que nem os loucos sem controles, porque muita coisa vai acontecer, e acontece mesmo, não é deixar de se proteger,
mas assim, a gente não tentar sofrer com coisas que a gente não consegue resolver. E se vocês quiserem, vão pensando aí em exemplos, não precisa trazer exemplo pessoal, mas exemplos do nosso dia a dia. Yoga fala na disciplina. Como dizia o cantor, disciplina é liberdade, né? Então, a gente pode agir com esforço, sem desistir do que nos faz bem. E controlar os nossos impulsos, né? Ter disciplina com a comida, com excesso de locais que a gente frequenta, que são locais que fazem mal, né? Como que a gente faz disciplina para evitar? Ter disciplina com a nossa alimentação. A gente sabe o que faz bem, a gente sabe o que é bom para o nosso corpo. Isso é disciplina. Não quer dizer que a gente vá, como dizem, meter o pé na jaca de vez em quando, mas a gente ter a disciplina e entender que a disciplina, e quando a gente controla os nossos impulsos, faz bem para a gente. Quando a gente come menos açúcar, a gente vai ter menos dor nas inflamações do corpo. A gente vai evitar uma diabetes no futuro, um problema mais cardíaco com a questão da gordura. Isso é disciplina. A gente tem que tentar ter disciplina na vida, sem ser chato, mas se observar. Que quando a gente tem disciplina, a gente percebe o quanto bem isso está fazendo para o nosso corpo, para a nossa mente e até para o nosso espírito. O yoga fala do autoestudo, que a gente tem que identificar quais são as nossas falhas. Nós somos seres individuais, que estamos ligados num universo maior, mas a gente é humano, a gente erra, a gente tem muitas falhas, mas a gente tem muitos saberes, muitos mesmo. Cada vez que a gente encontra com uma pessoa que a gente ama, que tem um papo saudável, a gente vê como tem troca de coisas boas, né? Então, a gente precisa nos conhecer melhor. A vida nos fornece muitas verdades sobre nós. É só a gente estar com o nosso coração aberto, nossos olhos bem vivos, para a gente perceber isso, né? E o yoga traz o autoestudo, é uma das premissas para o yoga. E por último, a devoção, né? Que a gente creia em alguma coisa, que pode ser Deus, pode ser o nome que cada um quiser dar ou acredita, mas é que a gente tenha paz e tranquilidade na nossa vida. E aí, se vocês quiserem, anota aí o que vocês acham sobre isso. Vou avançar, para depois a gente tirar as dúvidas. Apesar de ter falado em Deus, a yoga não é religião, gente. Não é religião, não estou pregando aqui que tem que rezar para algum santo, para alguma entidade. Não é. Yoga não é religião. Mas a yoga entende que a gente tem que se autoconhecer e que todos nós somos divinos. Nós, os vizinhos, nossos filhos, os animais, as plantas, tudo é divino. E a palavra religião, ela vem do latim, né? Ela é religare, que quer dizer religar, voltar a se ligar com o universo, com todo. O mesmo ar que eu respiro é o ar que vocês respiram na casa de vocês, que os colegas de trabalho estão aqui. É o mesmo ar. A energia é a mesma, a gente só está em lugares diferentes. O sol que ilumina vocês é o mesmo sol que me ilumina, que ilumina o Japão, que ilumina em outros países de pessoas tão distantes. Então, nós estamos num único lugar. Nós somos uma única coisa. Então, a yoga, se for pensar em voltar a ligar e a religar com esse ser maior, pode ser chamado de religião, mas não é. Até porque uma religião, ela é uma organização muito complexa, que tem castas, que tem chefes, que tem subalternos, que tem pastores, que tem padre, que tem quem está abaixo do padre, é uma organização, além de ser espiritual e social também, ela é complexa. Ela tem um organograma, ela movimenta dinheiro, ela movimenta vários esforços, ações boas também, mas a yoga, se for pensar enquanto religião que se apresenta hoje no mundo, não é religião. E também as religiões estão como base uma única revelação, um Deus maior. E para yoga não, para yoga todos nós somos seres divinos, né? Que a gente está ligado com o todo.
Eu estou encantada, mas, como eu falei para vocês, eu estou em construção, né? Isso é bom, né? Eu acho que me acalenta. Então, já que não é religião, já que não é postura, né? Não é movimento, o que é o yoga, gente? Qual é o objetivo dele? Então, a yoga vem nos orientar que a gente não é apenas esse corpinho bonito, essa carinha fofa que a gente tem, né? Esse corpo físico, matéria, carne, osso, que a gente pode tocar. Nós também somos energia, nós somos emoções, nós somos mente, nós somos um espírito. E que o equilíbrio de todos esses corpos só o equilíbrio da gente, só é possível quando a gente cuida desses 5 corpos. Eu acredito que Zélia, ou a Valéria, ou outros profissionais do Centro de Saúde já tenham apresentado um pouquinho sobre essa visão, que é chamada visão holística. Não vou me aprofundar muito, porque eu não tenho muito conhecimento, e aí eu confesso para vocês que eu estou em construção, mas já posso conversar com algum outro profissional para convidar para conversar sobre isso, né, para explicar melhor, mas nós não somos apenas um corpo físico. Nós temos o nosso corpo físico, que é a parte que a gente permite ter o contato com esse mundo, que é o mundo experimental, né, onde a gente toca as pessoas, a gente suporta, a gente serve de casa para a nossa experiência terrena neste momento, né, que a gente está vivendo. E ela é o que passa para os outros corpos todas as sensações associadas ao físico, ao toque, né, ao cheiro, à visão, ao paladar. Esse é o nosso corpo físico. Além do corpo físico, a gente tem um corpo energético, que é responsável por armazenar e distribuir toda a energia que vem com a respiração, que a gente iniciou no nosso encontro. Quando a gente respira, a gente enche o nosso corpo de energia. A gente sente até assim, é um exercício muito legal. Vou pedir para vocês tentarem, sempre que tiver a oportunidade de parar e respirar, sentir como isso faz bem para a gente, né? E essa energia é que faz a gente funcionar em harmonia e equilíbrio. O nosso corpo é constituído por chakras e também por canais por onde circula a energia. Esse é o nosso corpo energético. A gente tem também o corpo mental, que é responsável pelo nosso pensamento. Consiste a união de mente, da nossa mente, com os órgãos de percepção, que são os 5, né? O olfato, a visão, a audição, o nosso paladar e o nosso tato, que está distribuído em todo o nosso corpo. Então, o nosso corpo mental, ele é responsável pelo nosso pensamento. Quando a gente se a gente insiste um pouco em parar para meditar, em parar para respirar, e se concentrar em si mesmo, para dentro, esquecer toda essa turbulência que tem fora de barulho, de outras coisas que vão aparecendo de visão, de movimento, a gente concentra no nosso corpo mental, que nos ajuda a tomar melhores decisões e a ter mais tranquilidade para viver esse dia a dia que é turbulento para todos, não tem saída. Temos o corpo espiritual, que é o corpo que nos liga à consciência superior, que pode ser Pai, cada um chama do jeito que quiser, Oxalá, Jeová, Adonai, pode ser o Espírito Santo, Gadu, que eu já até ouvi Gadu, que é um arquiteto do universo, Olorum, Senhor da Luz, o universo, pode ser Deus, cada um vai usar a palavra que quer, com a sua religião, com a sua orientação, não tem problema, mas que esse universo existe, um universo de luz, uma consciência superior, um Deus, ele existe. E através dessa conexão, que este corpo, que nós sentimos parte integrante de todos, quando a gente entende que a gente está religado, que a gente está religado com alguma coisa maior, a gente entende que a gente não está sozinho nesse mundo. Que é o que eu comentei, o ar que respira, que eu respiro é o mesmo ar que todos usam. A água que vem do mar
Não importa se está no Oceano Índico, no Atlântico, é a mesma água, ela circula, ela banha todo o mundo. Então, nós estamos ligados a uma única coisa, uma coisa maior, que é o que nos deixa feliz e que é o responsável pela nossa existência. Não estou falando de religião. E cada um entende como achar melhor. Cada um vai trazer para si esse aprendizado do yoga como achar melhor. Sem cobrança, sem questionamento, sem preconceitos. E aqui eu trago uma figura para vocês de como são esses corpos, como eles se apresentam, né? O corpo físico é o mais denso, depois a gente tem o energético, o emocional, o mental e, por último, o espiritual, que é o que fortalece a nossa alma. Então, tudo isso é yoga. Mas e aí, gente, qual a origem disso, né? Da onde vem isso, né? Quem inventou isso? Então, a yoga, ou yoga, nasceu na Índia há mais de 5.000 anos. Então, se a gente está no ano 2023, que foi quando começaram a contar para o Ocidente, né? Essa contagem, o yoga já existia antes de Jesus Cristo, de JC, né? Então, já existia há uns 2.000 anos, por aí. E está tudo registrado em manuscritos da época, que já contam com o termo yoga, que naquela época não tinha ligação com essa prática toda que a gente conhece hoje, que se modernizou, né? Que a gente conhece desses movimentos e posturas, mas significava algo que estava ligado à prática da disciplina e, principalmente, uma prática espiritual, de contentamento, de respiração, de olhar a vida de uma forma diferente. No Brasil, ela chega lá, eu acho que na década de 50, não trouxe essa história, mas eu trago no SUS. Quando é que a yoga entrou no SUS? Em 2006, a partir das conferências nacionais de saúde, que eu até divulguei lá para vocês, um evento que vai ter este final de semana. Usuários daqui já participaram de uma, que teve no início de abril. No SUS, foi formalizado, foi instituído, acho que em 2006, por aí, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. São 29 práticas que o governo nos deu direito da gente ofertar no SUS. O yoga está aqui no centro dessa figura, mas tem algumas coisas que a gente tem que melhorar. Por isso que é importante a gente ter participação social nos movimentos para melhorar o SUS. Quando lança a política no Brasil, uma das que tem aqui é medicina tradicional chinesa. Cadê a medicina tradicional brasileira? Entendeu? Então, a gente tem o tempo inteiro que estar melhorando a política para que ela inclua tantas práticas que o Brasil tem, como rezadeiras, como os indígenas têm várias práticas de cuidado, né? Os candomblés, os centros também têm várias práticas de cuidado. Então, a gente tem uma medicina tradicional brasileira aí, que circula no Brasil, que parte não entrou aqui. E também não tem problema, a gente pode ir aos poucos e a gente vai melhorando. Tudo que está na política tem evidência científica. Yoga está aqui, o Reiki, que vocês já conhecem, a terapia comunitária integrativa, a auriculoterapia, a aromaterapia, que a gente está implantando, ofertando já no centro de saúde aos poucos. E um outro problema que a lei traz, assim, quando ela é criada, ela não fala quem vai fazer. Ela cria que pode ofertar no SUS, mas quem? Então, eu pago meu curso privado para ofertar no SUS. E vou fazer isso com carinho. E é isso que acaba os profissionais de saúde fazendo. Eles se formam em instituições privadas e até públicas para ofertar para o público. E também para o privado, não tem problema. E também, na lei, ela não põe orçamento. Então, quando ela cria a lei, ela não cria orçamento. Então, muitas das vezes, os municípios não investem o suficiente que deveriam, como o Estado também, e o federal também. Na ENSP, como eu falei lá no início da apresentação, a gente tem a proposta do espaço PIX ENSP, e a gente já vem formando alguns trabalhadores da ENSP para essa oferta.
como terapia comunitária integrativa, aromaterapia, vamos fazer também de reiki, de aurículo também estamos ofertando, de forma que a gente pode só formar os profissionais, que são da ENSP, para ofertar, tanto para os usuários, como para alunos da ENSP, né, que a gente tem muito, para os trabalhadores todos, estagiários. Então, a lei, ela vai melhorando aos poucos, e assim, cada unidade, cada posto de saúde, cada clínica de família, cada instituição pública, ela se organiza da melhor forma para ela e oferta as práticas que os trabalhadores podem participar. Então, tem que ter o interesse do trabalhador e do gestor também para organizar essa estrutura. Mas, assim, a gente espera que a gente possa, no Brasil, a cada vez mais estar ofertando, porque são práticas que interferem e melhoram e muito a saúde. Quem participa dos grupos que os centros de saúde, a ENSP, já ofertam, tem percebido melhorias. Não é um tratamento que se deixa de tomar o remédio, ele é complementar, ele é integrativo. Então, ele faz parte do tratamento. E, para estar numa lei, tem que ter evidências científicas, e tem muitas. O CABCIM, que é o Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, tem diversos artigos que falam e apresentam as evidências científicas. São pesquisas científicas que acompanham pessoas, usuários do SUS, que estão em tratamento e apresentam esses resultados. Então, CABCIM é um, vou trazer apenas dois. A Cielo, que é um repositório de pesquisas também de resultados, né? Também tem várias pesquisas que apresentam os resultados que o yoga tem feito. Também os problemas, o que pode melhorar, né? Tem as conclusões aí. Cada estudo voltado com o orientador, todos eles estão no Comitê de Ética do Brasil, então são acompanhados. Isso faz muito bem para a gente verificar que tem resultado, né? Além da ciência, tem a própria prática, né? Eu trago aqui para vocês um Instagram de uma professora de yoga, que é de Caxias, né? E ela tenta popularizar a yoga, uma moça jovem. E aqui eu trouxe até um post dela, que ela colocou: a quantidade de comida que uma mãe coloca no prato, quando sabe quantas pessoas ainda faltam comer, isso é yoga, é o cuidado com o outro, né? Aí ela diz aqui, ó, yoga de berço, mais um ano como praticante e professora, mais um ano em busca de formações, de pesquisa por referência e construções de outras formas de existência coletiva, né? A yoga pode ser tanto para a nossa vida, e ela é muito mais do que ela se apresenta aqui. E é isso que eu quero descobrir com vocês, né? Além do conteúdo que eu aprendi em janeiro, pessoa recém-formada, o que mais eu posso aprender com vocês, o que mais eu posso aprender com a minha família, né? E ela completa: yoga pode ser o reencontro saudoso com a família no Natal, ou então até se afastar no momento que tem que se afastar, no momento que nos faz mal. A gente se afasta. Lembra lá uma das premissas do cuidado com a gente? Então, a gente tem que ter energias positivas para a gente. Quando não está muito positivo, a gente se afasta um pouquinho, para não fazer mal para a gente e também não aumentar o que está ruim naquela relação. Então, a yoga é isso também, a gente olhar, ver uma situação acontecendo e ficar assim: como que eu posso interferir? Se eu não posso interferir, ficar tranquilo dessa decisão. Trago outro exemplo aqui do yoga na maré, que funciona do outro lado da Avenida Brasil, né? Talvez ali pela Nova Holanda, não sei exatamente onde é, que eles têm a prática de yoga, saiu um artigo na Argentina: respirar sob tiroteio, a revolução da yoga nas favelas do Rio de Janeiro. Como é que a yoga, através da meditação, através da respiração e dos asanas, né, dos movimentos, podem fazer com que a gente tenha tranquilidade para passar por essas turbulências que estão aqui no nosso externo, né? E cada um
tem os seus problemas, né? Do mesmo jeito que Manguinhos tem, Caxias tem, a Maré também tem. E no Brasil e no mundo todo, né? Então, vou resumir para vocês o que é yoga. Então, yoga é o controle da mente, que pode ser através da meditação, onde a gente para o momento e se contempla, tenta identificar, prestando atenção apenas na nossa respiração, de como ela entra no nosso corpo e como ela sai. Isso é yoga. São os movimentos, que é aquelas posturas que eu coloquei lá na frente, mas não são aquelas que eu estou me propondo para vocês. São chamados de asanas e são importantes. A cada movimento físico, ele reflete também no nosso corpo emocional. E durante as aulas a gente vai poder conversar sobre isso. A respiração, que na yoga chama pranayama, que é prana. Tem uma música da Baby Consuelo, muito bonita, que fala do prana no nosso corpo. E isso é yoga. E também que a gente está a serviço da vida, atentos aos nossos valores, às nossas condutas, que foram os 8 que eu apresentei lá no início da aula. E isso é yoga. Yoga, então, é cuidar dos 5 corpos: físico, o energético, o emocional, o mental e espiritual. É fortalecer o corpo sem competir, sem nos fazer mal, se esforçando, mas não nos esforçando. Isso não só na prática de yoga, mas também na nossa vida, né? A gente ter cuidado com o nosso corpo, ter o autocuidado sem excesso, se alimentar de forma mais saudável possível, mais natural, evitando o sofrimento dos animais. Não estou falando para ninguém ser vegano ou vegetariano, mas que a gente reflita de como esse alimento chega para a gente, que é um alimento que é importante para o nosso corpo, mas que a gente reflita como o leite sai da vaca, como o animal é sacrificado para nos dar alimento. Ter ética e tentar não ser violento, né? Exercitar a não violência. Respeitar e cuidar dos outros como a si mesmo, como a gente cuida do nosso corpo. Tentar dominar a nossa mente das turbulências que são normais. Respirar, meditar, se acalmar. Acreditar que a gente tem um ser maior. Acreditar que pode ter esse religar, independente do nome que a gente vai dar para esse ser, para essa luz divina. Que somos uma família universal. Faltou aqui um Szinho. É uma família universal e que nós estamos unidos a tudo, ao ar que a gente respira, à água, aos animais, aos vegetais e até aos minerais. Todos nós somos apenas uma coisa. E aí aproveitar, já finalizando, todas as segundas e quartas, meio-dia, meditação, aurículo e aromaterapia. Mas às quartas-feiras a gente tem uma roda de conversa muito boa, chamada Roda de Terapia Comunitária Integrativa, 10 horas, de 10 às 11. 11 horas a gente vai entrar com reiki e meio-dia na quarta-feira a meditação, aurículo e aromaterapia. Atividades abertas para a população, não precisa ser usuário do centro de saúde. Está aberto, a gente está ali para receber uma parceria do Centro de Saúde com o Espaço Picnic, né, para a gente ofertar mais prática. Em breve teremos mais. Gente, é isso. Peço desculpas se eu falo muito rápido, se eu falei pouco. Não sei se já vou parar aqui o compartilhamento. Vou tomar uma água, que eu falo muito. E queria abrir agora para perguntas, questionamentos, assim. Fiquem à vontade. Eu queria conhecer vocês também. Regina, tá aí. Joana tá aqui. Joana é minha filha, que fez a apresentação como ator. Se vocês quiserem falar, estou aqui disponível para tentar sanar dúvidas. Queria combinar com vocês também qual é o dia que a gente poderia ofertar yoga nesse formato, não só de prática, mas de conversa e da gente ter um bem-estar juntos. Muito bom estar com vocês.
E você se tornava Yao, os caralho é quatro. Ana tá com a mão levantada. Ana tava com a mão levantada. Tem alguma dúvida, Ana? Ela tá com o áudio fechado. Fora aqueles modos de sacanagem que maneou fome. Bota aquele trem Thomas no lugar do Aldo. É. Ele é foda. Sim. É sério? Eu também avisaram que a Ana tá com a mão levantada. Só deixa ele batendo nos monstros, acabou. É só deixar ele batendo nos dragões e acabou. Bruno, a apresentação vai ficar gravada, né? Também não impossibilita de depois as pessoas tirarem dúvida, né? Eu vou estar nesses horários, segundas e quartas-feiras, né? Para estar sanando dúvidas. Em breve a gente vai ofertar a prática de yoga para quem se interessar em conhecer melhor. Pode tirar dúvida no grupo também, né, Janete? Estão lá, né? Sim, pode sim. E é bom que fica gravado, né? E aí depois outras pessoas podem apresentar. Exatamente. Bruno, te agradeço. Acho que a gente pode finalizar aqui, né? Eu que agradeço. A proposta era essa, né? O material vai ficar aí para eles, e tem que ficar. E aí depois você me dá as orientações que eu devo fazer, se tem alguma coisa a mais, algum tempo para assinar, né? E agradecer mais uma vez a você, em especial o Joaquim e o Marcelo, que está sempre aí galgando esse caminho dessa atividade que é com os usuários, que é muito legal para o Centro de Saúde, mas também para o SUS, e que a gente possa ofertar mais serviços e que a gente possa melhorar de saúde também. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, Janete, pela excelente aula, tá? Obrigado a todos que puderam comparecer. E a aula vai ficar gravada, tá? Eu vou botar aqui no site, no canal, tudo direitinho e vou disponibilizar lá no grupo, tá? Tá bom, então. Ótimo dia para todos. Obrigado, pessoal. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau. Agora toca